gente vê na própria introdução, né? Eu falei sobre o fato de todo mundo hoje ter acesso à inteligência artificial, hoje está à distância de um celular, de um clique aqui, ficou claro para todo mundo e está no hype, na verdade, né? Por causa do novembro 22, né? Exato. A inteligência artificial é um negócio antigo, né? Negócio da década de 50, Exato. Né? Mas o ponto de virada desse tema foi novembro 22. Marquem essa data, na verdade. Todo mundo já tem ela marcada, que é quando o ChatGPT foi apresentado para o mundo, né? Aí fez assim. Né? Exato, né? Exponencial. E aí, hoje todo mundo está utilizando em casa para fazer coisas, todo mundo ficando embasbacado sobre o que tipos de resultado que aquilo nos dá e tudo mais. Beleza, isso já deu para entender. Agora, eu já venho conversando com muitos profissionais aqui a respeito de como é que a inteligência artificial está sendo utilizada dentro de cada um das suas devidas empresas, e eu fico bobo de saber o quanto está sendo interessante e inteligente por parte das empresas de utilizar isso. Agora, como que o data center, em linhas gerais, consegue ou está utilizando? Não do ponto de vista, obviamente, de ser uma das pontas que faz com que eu hoje utilize, mas dentro do seu negócio. Como é que isso está acontecendo? Se a gente for ver a difusão de inteligência artificial como ferramenta de data center, eu diria que ela tem talvez umas 3 ondas ou mais. A primeira onda, que era, digamos assim, o mato alto, o fácil, eram, por exemplo, os analíticos para os serviços de vigilância, tá? Você fazer reconhecimento facial. Reconhecimento facial, na verdade, é um processo de inteligência artificial, tá? Inclusive, foi um dos usos clássicos originais de inteligência artificial, foi esse. Tá? Então, analíticos para a parte de segurança, etc. Esse foi um. Tá? E depois começou a se olhar, mas não ainda é usado amplamente, deveria ser, mas não é. Tá? Inteligência artificial para você fazer ajuste automático de regular o sistema de ar-condicionado. Tá? Tem um paper seminal, foi publicado pelo Google, acho que há mais de 10 anos atrás, que provocou esse tema, tá? De como é que eu poderia fazer fine-tuning de sistemas de refrigeração, sistemas de água gelada, etc. Então provocou essa possibilidade, mas ela ainda eu acho que é subaproveitada. Então, mas esse foi, digamos, a primeira onda aí da arte do possível. Há agora uma segunda onda, e a Scala, eu digo isso com muito orgulho, é pioneira nessa área, não só no Brasil, mas no mundo. Nós somos uma das primeiras, se não a primeira empresa da data center a olhar isso, que é olhar o que a gente chama de design generativo, que é usar a inteligência artificial para gerar plantas, para gerar projetos de data center. Tá? Isso é um negócio bastante interessante. Tá? Essa é uma área que a gente tem investigado bastante, tá? Que é o que eu chamo de front office, ou seja, mais conectado à atividade fim da empresa. Tá? Além disso, a gente tem uso de inteligência artificial para coisas bacanas de back-office. Tá? Processo de procurement, processo de compras, processo de RFP, de qualquer negócio é complexo. Em business data center é praticamente complexo porque você compra muitas coisas muito caras e muito complexas e que envolvem uma quantidade enorme de tempo de engenharia para poder analisar propostas, para poder comparar banana com banana, ou seja, comparar 3, 4, 5 fornecedores de um mesmo item, itens de altíssima complexidade que valem milhões ou dezenas de milhões. Então, você tem que fazer isso com muita cuidado. Isso é um processo que demora dias, talvez semanas de um corpo de engenheiros. Hoje, a gente consegue fazer isso no inteligência artificial em 15 minutos, para você ter uma ideia. Tá? Então, são exemplos gigantes que você consegue fazer. Outro tema que a gente está investigando é, por exemplo, a parte de controle de gestão de mudanças, que é um negócio típico de qualquer business de infraestrutura, né? Quando eu vou dar manutenção a alguma coisa, eu tenho todo um protocolo de gestão de mudança. Olha, eu vou desligar esse negócio, tenho que avisar as partes impactadas, disparar as contingências, etc. É um processo extremamente consumidor de tempo. No data center você gera centenas de documentos de gestão de mudança por mês. Assim, literalmente, isso para um data center é um processo extremamente consumidor de tempo e é bacana você poder dispor de inteligência artificial para poder fazer isso automaticamente. Então, são alguns exemplos assim bastante interessantes. Outro exemplo é no processo de sistematização do processo de você testar um data center, né, comissionar ele antes de entregá-lo. Também, se você puder aplicar a inteligência artificial para isso também tem um potencial revolucionário. Então, são algumas das áreas que a gente já tem coisas ou que a gente está investigando, né, que a gente vê assim enormes possibilidades. Uma outra, aí já é muito back-office, mas também muito interessante, é a análise de contratos. Como isso é um business que você está comprando coisas toda hora, hora você tem que analisar contratos sob a ótica de fornecedor, hora sob a ótica de cliente. Isso consome uma quantidade enorme de tempo de uma grande quantidade de pessoas dentro da empresa. Então, você poder também analisar contratos com celeridade e poder futuramente gerir contratos, fazer administração contratual também economizando tempo. Então, são apenas alguns exemplos interessantes. Apenas alguns? Foi incrível, cara. Rapaz. A gente deve estar hoje com alguma coisa como, sem exagero, uns 10 projetos de inteligência artificial entre front office e back office correndo na empresa e alguns já em produção.
Tá? Alguns desses aí que eu já citei já estão em produção. E onde é que eu vejo isso aí indo para o futuro, Eric? Só para fechar aqui o tema, é a parte de gêmeo digital. Esse diria que é o... Eu ia te perguntar disso. Esse é a fronteira, é o que é mais legal. E por que gêmeo digital requer inteligência artificial? Porque você, para modelar o gêmeo de qualquer coisa, por exemplo, de um sistema de UPS, um sistema de ar-condicionado, qualquer coisa, é complicado você fazer isso de uma forma puramente determinística. Tá? Então, por isso que normalmente é interessante você combinar uma parte determinística, via regras, com uma rede neural que ela consegue capturar coisas que são difíceis de modelar de forma determinística. Mas o legal do gêmeo digital é que você cada vez mais vai poder simular, tá? Você vai uma ação antes de fazer, principalmente quando você está falando de sistemas caros, complexos. Então não precisa ter aquele físico, você não precisa construir algo, você pode simular ele dentro de um... Você pode simular ele dentro de um digital, que serve para treinamento e serve também para você testar um procedimento de mudança antes de efetuá-lo, tá? Para ter certeza que não vai dar problema. E quanto melhor o gêmeo digital, tá? Mais a certeza ele vai te dar do que você está fazendo a coisa certa. Tá? Então, seria análogo a pensar em simulador de voo. Né? No fundo, o simulador de voo é um gêmeo digital. Sim. Que a indústria aeronáutica já tem há dezenas de anos. Então, agora, imagina você ter isso, tá? Para todos os itens complexos de infraestrutura de data center, para que você possa, antes de fazer uma mudança de alta complexidade, de alta criticidade, que você está preocupado, tá? Porque se ela der errado, pode gerar indisponibilidade, que é uma coisa absolutamente imperdoável nesse meu business, tá? Você poder fazê-la num simulador, no gêmeo digital, para ter certeza que vai funcionar. Então, isso eu diria que é o estado da arte, que é o que o mercado está olhando. Já tem algumas coisas nesse sentido e a gente está, inclusive, já olhando isso também. Tá? Sensacional. Muitos exemplos legais, inclusive. Agora, quando a gente vai... eu queria pegar um gancho para você, de repente, falar um pouco mais a respeito disso. Porque, de novo, eu quero voltar ao fato de ver o crescimento da escala, né, pelo fato de tantos prédios ali na região de Barueri. De alguma forma, a inteligência artificial ajuda, você citou isso em alguns dos exemplos que você deu, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, no dimensionamento de um data center, no sentido, a gente já conversou a respeito no outro podcast, a respeito de como ele pode ajudar na construção civil de um data center. Tá? Que foi bem bacana o podcast, mas como é que ele consegue, de que forma ele consegue ajudar num dimensionamento para uma escalabilidade maior e mais verde dentro desse contexto que a gente está falando? Então, algumas coisas que você poderia explorar com o inteligência artificial, que é uma mistura de coisas que a gente já tem e coisas que a gente está olhando. Você pode, por exemplo, com inteligência artificial, fazer uma otimização combinatorial para, dado um terreno, eu saber qual é o data center ótimo que eu posso construir naquele terreno. Então, isso aqui é um exemplo, tá, de uso, tá, de coisas que a gente já tem bastante avanço. Outra coisa, que aí é uma coisa que a gente vai começar a olhar agora, mas que vai ser importante, que remete a esse caso que eu falei do Google lá de 10 anos atrás, é você fazer a otimização que a gente chama de set point. Você garantir que o teu sistema está calibrado, tá, para que ele possa operar em condições ótimas, porque você nem sempre está com o sistema em condições ótimas por N motivos. Por exemplo, porque você projetou ele assumindo uma certa carga e data center você não ocupa ele instantaneamente, você vai ocupando ele paulatinamente ao longo do tempo, você vai recebendo hacks do cliente. Então, eventualmente, as calibragens que você fez fazem sentido quando a gente tiver a plena carga, mas não necessariamente nessas etapas intermediárias. Se você conseguir fazer esse fine-tuning, tá, é bacana, você fazer inteligência artificial para o que a gente chama de set point. Uma outra coisa que contribui de forma indireta para a sustentabilidade, mas é importante, e também contribui para a disponibilidade, é você usar a inteligência artificial para manutenção preditiva. Tá? Para você saber quando as coisas vão quebrar antes que elas quebrem. Tá? E se você quiser sofisticar mais ainda, é você fazer uma manutenção preditiva holística, que é você combinar várias coisas que você precisa consertar e tentar jogar elas na mesma janela para evitar várias janelas de manutenção. Então você começa a fazer coisas bem sofisticadas nesse sentido.